Olá, pessoal! Começando mais uma aula explicativa, Matemática, PET, volume 6, referente à semana de número 1, com a professora Cleuvânia, para o 9º ano. Eu irei fazer uma introdução sobre triângulo retângulo. Triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 1, 2, 3, e 3 ângulos internos. Aqui eu tenho um ângulo, ele é interno, está dentro do triângulo. Aqui eu tenho outro e aqui outro. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. Somando este com esse e este aqui, tem que ser 180 graus. Se não for, está errado. O triângulo retângulo possui um ângulo interno de 90 graus. É este aqui. Ele é chamado de ângulo reto. Ele mede exatamente 90 graus. O maior lado do triângulo retângulo é chamado de hipotenusa. Este lado aqui, representado pela letra A, é a hipotenusa. Muito importante saber isso aqui. E esse lado é oposto ao ângulo reto. Este aqui é o ângulo reto. Os demais lados do triângulo retângulo são chamados de catetos. Cateto maior, cateto menor. O lado A mede 5 centímetros, maior lado, hipotenusa. O lado B mede 4 centímetros, cateto maior. E o cateto menor, que é o lado C, mede 3 centímetros. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, o teorema de Pitágoras mostra que ele prova que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Nós vamos trabalhar com essa fórmula. A ao quadrado, ou A é a hipotenusa, que é igual a B, cateto maior ao quadrado, mais C, cateto menor ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Questão número 1. A tabela abaixo apresenta alguns triângulos com as medidas dos lados em centímetros. Verifique quais são triângulos retângulos. O que acontece aqui? Nós iremos aplicar o teorema de Pitágoras para verificar quais são os triângulos retângulos. O teorema de Pitágoras prova que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que nós temos a fórmula. A é o lado maior, que é a hipotenusa. Olhando na tabela, nós temos a coluna da hipotenusa. B é o cateto maior, temos a coluna do cateto maior. E C é o cateto menor. E também temos a coluna que representa o cateto menor. Vamos começar? Vamos provar que o triângulo 1 é um triângulo retângulo, com a fórmula Teorema de Pitágoras. Quem é A? Lá na tabela, o lado A mede 8, vou substituir. 8 ao quadrado igual. O B, 5, 5 ao quadrado. E o C, 4, 4 ao quadrado. Resolvendo, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, ele vezes ele, 16. Somando 25 com 16, nós temos 41. Porém, 64 é diferente de 41. Ou seja, o triângulo 1 não é um triângulo retângulo. Entenderam? É assim que é a atividade a ser desenvolvida. Triângulo 2. A vale 12,5, substituindo. B vale 12 e C vale 3,5. 12,5 ao quadrado é 156,25.
12,5 vezes 12,5, tá bom? Lembre-se disso. 12 ao quadrado é 12 vezes 12, 144. 3,5 ao quadrado é 12,25. Somando esses dois aqui, teremos 156,25 é igual a 156,25. O triângulo 2 é um triângulo retângulo. Triângulo 3. Valor de A. O lado A mede 15, o lado B 12 e o lado C 8. Substituindo, 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64. Somando 144 com 64, nós temos 208. 225 é diferente de 208. O triângulo 3 não é um triângulo retângulo. Triângulo 4. O valor de A é 37, o valor de B 35, o valor de C 12. 37 ao quadrado, 1.369. 35 ao quadrado, 1.225. Somando com 144, que é 12 vezes 12, 12 ao quadrado. Somando esses dois aqui, 1.369 é igual a 1.369. O triângulo 4 é um triângulo retângulo, sim. E o último, triângulo 5, o valor de A é 4, raiz quadrada do número 2 ao quadrado igual. O B é 4 e o C também. Então, 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Conservei a raiz. 2 ao quadrado é 4. 4 ao quadrado, 16. E aqui também. O que acontece aqui? Eu vou resolver a raiz. Raiz quadrada do número 4 é 2. O 16 multiplicando por 2. E somei 16 com 16, 32. 16 multiplicando com 2 é 32, que é igual a 32. O triângulo 5 é um triângulo retângulo. Questão número 2. Vamos lá. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 centímetros. Vou colocar aqui. Hipotenusa, o lado maior. E o cateto maior mede 12 centímetros. O cateto maior é este aqui. Coloquei as medidas, entenderam? Determine a medida do cateto menor. Quem é o cateto menor? Usando teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é A? É o 13, a hipotenusa. O B, cateto maior, 12. E o C eu não tenho. Eu continuei com a letra C, tá? 13 ao quadrado, 169. 12 ao quadrado, 144. Mais C ao quadrado. Eu vou trocar de lado. Vou deixar a letra... Não, eu troquei de lado aqui. Deixei a letra no primeiro membro, tá? Primeiro membro. Vou deixar o C ao quadrado sozinho, que é igual a 169. E o 144... que está no primeiro membro, eu passei para o segundo, trocando o sinal. C ao quadrado é igual a 169 menos 144 é 25. Observe isso aqui. O expoente da letra C vira raiz para o número 25. Então, ficou C igual mais ou menos raiz quadrada do número 25. Ou seja, eu vou desmembrar isso aqui. Se eu tenho dois sinais, eu posso deixar mais raiz quadrada do número 25 e menos raiz quadrada do número 25. São duas raízes, dois valores. Vamos chamar o primeiro C', que é igual a mais 5, e o C duas linhas, que é menos 5. Ou seja,
quando falou achar o lado do triângulo, eu tenho que usar o número positivo, tá? Não existe lado representado por número negativo. Então, eu vou trabalhar com mais 5. O valor do cateto C, que é o cateto menor, é mais 5. E eu vou provar que está correto. Vou substituir usando o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é A? É o 13. Quem é B? O 12. E o C eu encontrei, é o 5 positivo. Tá? Eu vou colocar o positivo. 13 ao quadrado é 169, que é igual a 144 mais 25. 169 é igual a 169. Este cateto está correto. 5 centímetros. O cateto menor mede 5 centímetros. Questão número 3. A figura abaixo representa um terreno rural que possui um formato triangular e é ladeado pelas ruas 1, 2 e 3. Vamos lá. Nós temos um terreno rural, que é essa parte aqui, ó, o triângulo que está em verde. E no lado de cada, este lado aqui, com este lado e este lado, tem ruas que passam ao seu redor. Para vocês entenderem um pouquinho. Qual é a medida do comprimento desse terreno ladeado pela rua 3 e representada pela letra C? A medida C é igual a em metros. Eu vou encontrar o valor deste lado aqui. Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é A? A é a hipotenusa, é o lado maior, 85. Quem é B? Cateto, 75. E C, eu vou continuar com a letra. Entenderam até aqui? 85 ao quadrado é 85 vezes 85, 7.225, igual 75 ao quadrado, 75 vezes 75, 5.625, mais C ao quadrado. Troquei de lado. Sempre deixa a letra no primeiro membro. Deixei o C ao quadrado sozinho, repeti 7.225 e passei os 5.625 para o segundo membro, trocando o sinal. Quando troca de lado, quando troca de membros, tem que trocar o sinal. C ao quadrado é igual a 1.600. O expoente 2 vira raiz para o 1.600. Mais ou menos, lembra? Vou desmembrar, tá bom? Deixei aqui raiz quadrada de 1.600 positiva e uma negativa. Extraí a raiz, deu 40. Mais 40 menos 40. Como é lado, o lado C mede o positivo. 40 metros, mais 40 metros. Não existe lados que tenha valores negativos. Só se tiver letras juntas. Continuando, quais são as medidas do perímetro e da área desse terreno? Vamos lá. Perímetro, soma dos lados do terreno. Estamos falando do triângulo retângulo. Os lados 75 mais 85 mais 40. Somar 200 metros. Pronto. O perímetro mede 200 metros. E a área? A área, para encontrar a área de um triângulo, eu uso área igual base vezes altura dividido por 2 do triângulo retângulo. Quem é a base? A base é este número aqui, é o cateto, 75. E a altura é o outro cateto. 75 vezes 40 dividido por 2 deu 3.000 dividido por 2, multiplicando 75 por 40, esses dois aqui, observe, resulta esse aqui, tá? Dividido 1.500 metros quadrados. A área mede 1.500 metros quadrados. Até aqui tá ok.
Letra C. Para cercar todo o contorno do terreno, o proprietário fez o seguinte orçamento. Aí tem uma tabela aqui de preços e medidas. Observa a explicação. Se ele escolher as estacas de mourão com 10 centímetros de diâmetro para colocar de 1 em 1 metro, qual é a quantidade que ele precisa comprar? Observe. Triângulo retângulo é o terreno, é a parte que está colorida de verde. Aí ele vai fazer o seguinte, quando ele disse estacas, significa essa parte aqui, ó. Vamos falar assim, essas madeiras que são colocadas para passar fios. Vamos falar assim, arames. Entenderam? Essas estacas aí. E essas estacas têm medidas de diâmetro, tá bom? Tem de 8 centímetros, de 10, de 12 centímetros, de acordo com a tabela. E o seu comprimento, 2,20, 2,20, 2,20. É a altura dele, certinho? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que saber quantos metros eu vou precisar. Primeiro, quantos metros? Nós achamos o perímetro, lembra? O perímetro do terreno é 200 metros. Se eu vou colocar de 1 em 1 metro, eu vou gastar 200 metros. 200 metros que eu vou gastar, certinho? Que é colocado de 1 em 1 metro. O perímetro do terreno, do contorno, né? O contorno do terreno, o perímetro, é 200 metros. Então, eu vou gastar 200 metros de estacas. Qual será o valor gasto? Olha o preço. R$ 21,00 a unidade. Eu vou pegar 200 e vou multiplicar por 21. 4.200. Ele vai gastar R$ 4.200. Para contornar o terreno, passando o arame farpado 4 vezes, preso nas estacas de mourão, ele precisa comprar no mínimo quantos metros? Vamos imaginar o seguinte, nós temos a tabela e ele irá gastar agora arame. Tá? Ele colocou as estacas, vamos falar assim, as estacas lá, e agora ele vai fazer o contorno com arames farpados, tá? O perímetro do terreno é 200 metros, certo? Se o perímetro, um contorno dele, eu gasto 200 metros, eu vou fazer 4 vezes. Vou fazer 4 voltas. Uma volta é 200 metros, mas eu vou utilizar 4 voltas. Como que eu vou encontrar o valor? Basta multiplicar 200 por 4. E aí? 800 metros. Entendeu? Aqui. Aqui ele utilizou nessa figura aqui, ele fez quantas voltas? Se contar, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Mas nós iremos trabalhar com 4 voltas, 4 vezes. Depois, essa quantidade corresponde a... Tá bom, vamos falar o seguinte aqui. Arame farpado, rolo de 100 metros. Eu tenho que comprar quantos rolos? Se eu vou gastar 800, cada rolo tem 100 metros, eu tenho que comprar 8 rolos. Ou, se eu comprar 200 metros, quantos rolos eu preciso? Só pegar 800 e dividir por 200, eu vou gastar 4 rolos. Quantos rolos de 500 metros de arame farpado devem ser comprados, no mínimo, para atender a essa demanda? Ele precisa de 800 metros. Se ele comprar um rolo de 500 metros, ele não consegue fechar o que ele precisa, contornar o terreno dele lá 4 vezes. Então, ele tem que comprar 2 rolos. Ele vai comprar 2 rolos de 500 metros, ele vai ter 1.000 metros. Ele vai gastar 800 metros. Ele fica ainda com 200 metros para usar para alguma coisa. Certinho? Nesse caso, qual é a medida do rolo de arame farpado que tem o preço mais vantajoso para ele comprar? Vamos analisar. Vou fazer o seguinte, se ele comprar 8 rolos de 100 metros, cada rolo é R$ 70,00. Ele vai pagar R$ 560,00 se ele comprar 8, certo?
Se ele comprar 4 rolos de 200 metros, cada rolo é R$ 125. Ele vai pagar R$ 500. Está mais vantajoso até aqui. Agora, se ele comprar 2 rolos de 500 metros, cada um custa R$ 220. Ele irá pagar R$ 440. Qual é mais vantajoso? Ele comprar o quê? Rolos de quantos metros? De 500 metros. Considerando todo o material selecionado pelo proprietário para cercar o terreno, incluindo a escolha do preço mais vantajoso do rolo de arame farpado, qual é o valor total do orçamento que ele teria que pagar, por exemplo? Se ele gastar 4.200 para comprar as estacas de mourão, ele vai gastar 440 para comprar 2 rolos de 500 metros, concorda? Então, é mais vantagem aqui. Quanto ele iria gastar? É só somar 4.200 mais 440, R$ 4.640. É o valor total do seu orçamento, caso ele queira comprar. Bons estudos, obrigada. Fiquem com Deus, até a próxima. Tirem as fotos e enviem, que estamos aguardando.